Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas páginas de um livro que propõe uma jornada, assim, transformadora. É sobre o caminho para se tornar o grande amor da própria vida, sabe? E tudo isso seguindo os passos e as ideias do autor Guilherme Pintos. E olha só, logo de cara, essa é a intenção central do autor. O livro não é um manual para encontrar outra pessoa. Não, é um convite para um encontro consigo. É uma declaração que já estabelece um tom muito pessoal de empoderamento, mudando totalmente o foco daquela busca externa para uma descoberta interna. Para a gente entender bem o guia que o Pinto oferece, primeiro a gente precisa entender de onde vem a dor dele. A escrita, para ele, não foi bem uma escolha, mas sim uma necessidade. Foi uma salvação. Então, a jornada criativa dele começou como uma fuga mesmo. Uma fuga essencial de um trauma de infância. Foi preciso construir uma realidade alternativa nas palavras, simplesmente porque a realidade dele era dolorosa demais. A realidade que ele enfrentava era muito dura, era física. Ele descreve a violência que sofreu com palavras bem curtas, diretas, que chegam a ressoar com a força de um golpe. E essa sequência de descrições viscerais continua, sabe, pintando um quadro rápido, mas ao mesmo tempo brutal da violência que fazia parte do dia a dia dele. A descrição termina com uma imagem que só enfatiza a gravidade do abuso. Não era só dor, era quase uma tortura, deixando muito clara a profundidade da ferida que precisava ser curada. E aí, chegamos no ponto crucial. Diante de toda essa dor, ele se viu numa encruzilhada que é quase universal. De um lado, o caminho de continuar sendo uma vítima. Do outro, a decisão de assumir o controle e transformar todo aquele sofrimento em poder. O grande ponto de virada chegou no aniversário de 14 anos dele. Ele e a mãe conseguiram escapar. Ele descreve esse dia como o melhor presente de aniversário da minha vida. Foi o primeiro e verdadeiro gostinho de liberdade. E essa, gente, é a lição fundamental que ele tirou dessa experiência. A dor não precisa ser um ponto final. De jeito nenhum. Ela pode ser, na verdade, o catalisador para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Uma ideia super poderosa que já nos leva para a próxima parte. A partir dessa experiência toda de dor e libertação, surge a pergunta, né? Como transformar uma história pessoal de superação em um método que sirva para todo mundo? É exatamente aqui que a jornada do Pintoco se torna um guia prático, bem estruturado, num processo claro de 4 passos para o renascimento. Mas antes dos passos vem a mudança de mentalidade, que é fundamental. A ideia é de que a salvação não vem de fora. É um trabalho diário, interno. A decisão de parar de procurar um salvador e começar a se salvar. E aqui estão os 4 pilares dessa jornada. O processo começa com a imersão em si. É o primeiro passo porque, poxa, a autoconsciência é a base de tudo, né? Não dá para curar o que a gente nem conhece. Em seguida, vem o passo 2. Onde dói? Isso é crucial. É preciso nomear as feridas para poder tratar delas, transformando a dor abstrata em algo concreto que pode ser enfrentado. O terceiro passo é bem prático. Convidar-se para sair. É a ação de se reconectar ativamente com os próprios valores e limites, colocando em prática o autoconhecimento que foi adquirido. E, por fim, o objetivo. Sentir-se plena, que é o resultado de todo esse processo. Um estado de conforto e de se sentir por inteiro. O interessante aqui é como esse terceiro passo se torna algo bem concreto, bem pessoal. Não é um conceito abstrato, sabe? É uma pergunta direta que convida à reflexão. Se fosse para ter um encontro consigo, para onde a gente iria? Que lugar escolheríamos para nos conhecer melhor? E aqui está o detalhe do exercício prático desse encontro. Não é só sobre passar um tempo a sós, mas sim sobre um processo intencional de autodescoberta. É uma conversa honesta consigo, registrada ali no papel para reconhecer tanto os pontos fortes quanto os limites. E essa é uma ilustração brilhante do resultado final. A meta não é só o autoconhecimento, mas a transformação da própria essência em um lar, um lugar de paz, de organização, de conforto interior. É uma metáfora muito, muito poderosa. E agora, na parte final, a gente vê como essa transformação se manifesta na prática. O que acontece quando se começa a viver a partir desse lugar de amor próprio, de plenitude? Qual é, afinal, o cheiro da mudança? Essa citação captura perfeitamente esse espírito de autodescoberta independente. É sobre investir nos próprios sonhos e descobrir que a melhor companhia que você pode ter já está dentro da gente. Aqui, a ideia de que o amor romântico não é a solução, mas a consequência, é reforçada. O verdadeiro amor chega depois que alguém já se tornou uma pessoa inteira por conta própria, e não como algo para preencher um vazio. E essa é uma declaração final e poderosa sobre autovalorização.
Quando alguém reconhece a própria integridade, os padrões para os relacionamentos mudam completamente. Não se aceita mais menos do que se merece. E no fim das contas, tudo isso leva a gente a esta pergunta final. É um resumo, um desafio e um convite para essa jornada. O livro de Guilherme Pinto não é só uma história de superação, é um mapa. A questão que fica no ar é quem vai ter a coragem de seguir por esse caminho, hein?